Amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho, a sua empresa. Deus abençoe os seus compromissos. Quero agradecer mais uma vez por tê-lo como nosso sócio, nosso companheiro, nosso ajudador nesse trabalho que temos de levar a palavra de Deus aos mais longínquos lugares deste mundo. Leia comigo no livro de Jó, capítulo 19, versículos 23 e 24. Jó 23 e 24. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Meus amados irmãos, Deus me deu essa palavra enquanto eu conversava com a minha filha mais velha, e ela, que por sinal está defendendo a sua tese de doutorado hoje, ou já defendeu, sei que é hoje, quarta-feira. Parabéns para ela. E ela me falando que no ano de 2019, ela passou alguns apertos, não foi aperto financeiro, não, e nem foi aperto familiar, aperto na vida. E ela dizendo que se deitava já com medo do dia seguinte. E o Senhor me disse, olha, tem muita gente assim, mas fale para o meu povo que renove a esperança no dia seguinte. Em vez de dormir com medo do dia seguinte, durma renovando a esperança no dia seguinte. Porque o dia pertence a Deus e Ele tem a capacidade de nos renovar, de nos conceder aquilo que nós precisamos enquanto nós dormimos. Ele prepara a mesa, ele prepara a bênção enquanto nós dormimos. Então eu preparei, o Senhor me deu, renovando a esperança no dia seguinte. E eu tomei como parâmetro para esta palavra o nosso irmão, o patriarca Jó. O nosso irmão Jó, que era um pai cuidadoso, um homem cauteloso em tudo que fazia e um adorador muito especial. Era um homem que a Bíblia diz que ele se levantava para oferecer holocausto pelos filhos, dizendo ele, porventura pecaram os meus filhos. Então esse homem que Deus deu testemunho dele, esse é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E a Bíblia diz mesmo assim, temente a Deus se desviando, isto é em movimento. Ele teme a Deus, mas sempre se desviando do mal. E eu tomei como base também, no livro de Jó, na pessoa de Jó, o capítulo 19. E eu vou ler aqui alguns versículos. Hoje, essa palavra aqui não é uma pregação, mas é uma história linda que Deus preparou para Jó, para que ele renovasse a esperança no dia seguinte, como eu e você também tem que renovar a esperança no dia seguinte. Deixe com Deus. Os problemas estão acontecendo, creia em Deus e deixe com Ele. Ele vai resolver. Se Ele não resolver, ninguém mais resolve. Então, o Jó, meus amados irmãos, no capítulo 19, versículos 8 e 10, ele chega no seu sofrimento, ele chega a queixar-se do próprio Deus. 19, 8 e 10 diz assim: o meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. No versículo 10 diz, quebrou-me de todos os lados, eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Quer dizer, Jó está dizendo que Deus entrincheirou, colocou uma trincheira aonde ele ia passar. Quem passa? Quem passa se Deus colocou uma trincheira, colocou um obstáculo aonde alguém ia passar? É isso que Jó, era esse juízo que no seu sofrimento Jó fazia de Deus.
O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Ainda o caminho entrincheirado, escuro. Quem pode passar? Era essa queixa que Jó fazia de Deus quando ele estava sofrendo aqueles horrores, perdeu tudo. A esposa queria que ele amaldiçoasse a Deus, os seus amigos o abandonaram, traziam acusações de todos os lados. E a Bíblia diz que ele continuava fiel, mas como era humano, ele chegou a queixar-se de Deus. Capítulo 19, versículos 8 e 10. No capítulo 19, 14, Jó lamenta ser esquecido pelos seus parentes e conhecidos. Imagine quem era Jó e está numa situação dessas. Versículo 14. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Imagine, meus amados irmãos, o presente, a vida presente de Jó. Parecia que o amanhã estava perdido. Parecia que ele nem chegaria o amanhã. Para isso ele havia já amaldiçoado o dia do nascimento, amaldiçoou até os peitos da mãe nos quais ele mamou. Ele estava uma pessoa aflita, extremamente aflita. No capítulo 19, versículo 15, ele diz que seus ex-empregados não respondem mais às suas súplicas. Não é um pedido, não. Ele diz que chegou a suplicar aos seus ex-empregados alguma coisa e eles não responderam. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Alguém que era servido ontem, hoje ele já estranha. Essa era a adversidade passada na vida de Jó. Mas nós vamos ver que ele vai amadurecendo a ideia de que não há saída sem Deus. Ele vai amadurecendo a ideia de que crer em Deus, confiar em Deus, colocar em Deus a nossa esperança é a melhor coisa, é a melhor saída, é o melhor projeto. Glória a Jesus. No versículo 17 do mesmo capítulo 19, ele diz que é ignorado pela família. Versículo 17. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Ele é alguém só, é como alguém que está lá na água, boiando na água. Além de doente, abandonado. Mas ele continua com a esperança em Deus. Ele não abandona a esperança em Deus. Ele renova a cada dia a esperança no dia futuro. Em face do sofrimento, ele ressalta a magreza extrema, a sua doença, os seus sofrimentos, os seus abandonos lhe trouxeram uma magreza extrema que ele relata no capítulo 19 e versículo 20. Os meus ossos se apegaram à minha carne, à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Quem sabe você está sofrendo, reclamando por besteira. Às vezes uma unha encravada, uma topada que você deu ali, uma besteira. E você está pensando até em abandonar a Deus. E às vezes querendo justificar. Não, quando eu era crente não era assim. Quando eu não era crente, as coisas eram diferentes, pioraram. Não pioraram, não. As coisas estão dezenas de vezes melhores para se viver. Não pense que qualquer problema deva tirar o seu consolo, o seu conforto e a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Versículo 20, ele diz que escapou até só com a pele dos dentes. Mas até aqui, Jó não fala nada, Jó não escarnece, Jó não desconfia do Deus Todo-Poderoso. No versículo 21, ele diz, compadecei-vos de mim, amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então ele é claro, contra os amigos que
injuriavam, os seus amigos que perseguiam, eles, não, tenham compaixão de mim, porque foi a mão de Deus. Vocês são apenas instrumentos, mas foi a mão de Deus que caiu sobre mim. Tenham compaixão de mim. Aleluia. No versículo 23, no capítulo 23, versículos 26, ele agora olha para o dia seguinte. Vamos ver o que é que está escrito aqui. Versículo 23 e 26, do capítulo 19. 23 e 26. Quem me dera, agora, que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem no livro. Sabe o que é isso aqui, meus amados irmãos? É a esperança que chegou. Aqui ele está dizendo que tudo que ele está passando, ele queria naquele momento que fosse escrito, que alguém escrevesse, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, Deus viraria em bênção. Todo aquele mal, Deus visitaria com bênção. Minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, ele agora reitera a sua fé em Deus. Sofrimento, Deus entrincheirou o caminho, mas ele continuou confiando. Deus lhe tirou a saúde, ele permitiu que o inimigo lhe tirasse a saúde. Ele continuou confiando. Ele perdeu tudo, os bens e os filhos, continuou confiando. A mulher sugeriu que ele abandonasse a fé em Deus, ele continuou confiando. Os seus amigos o abandonaram, ele continuou confiando. A sua mulher estranhava o bafo da sua boca, ele continuou confiando. Os seus ex-empregados o tiveram como estrangeiro, mesmo assim ele continuou confiando. Por quê? Porque ele sabia, eu sei que o meu Redentor vive, e que amanhã, depois de amanhã, em tempo futuro, se levantará sobre a terra. E ele diz ainda, e que depois de consumida a minha carne, eu ainda verei a Deus. Portanto, se console no Senhor. Renove a sua esperança no dia seguinte. Haverá melhoria para você. As coisas virão que estão aparentemente ruins hoje, vão melhorar amanhã. Confie em Deus. Faça como Jó. Confie em Deus. Não, um bate de um lado, outro bate de outro. Continue confiando. Continue no seu caminho. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Continue caminhando. Caminhe. Olhe para frente. É lá na frente que o socorro virá. É lá na frente que Deus vai aparecer para lhe trazer a vitória, para lhe renovar os seus dias de vida, para dizer que você é alguém que ele cuida, alguém por quem ele zela, é alguém por quem ele entregou o Filho Jesus para morrer. Renove a esperança no dia seguinte. O dia está ruim hoje, vai melhorar amanhã. Não se preocupe, entregue a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.